Aqui começa uma das maiores aventuras na vida de Jorge Ribeiro Júnior. Trata-se de sua segunda viagem transoceânica comandando um veleiro do Rio de Janeiro até a Grécia. Mas antes de mergulharmos nessa viagem marcada por aventuras e imprevistos singulares, quero nesta primeira etapa passar uma visão geral da viagem como um todo. Foram cerca de 4 meses de preparativos, porque um sonho acordado exige planejamento, dedicação e muito trabalho para que nada de errado aconteça lá no meio do oceano. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar evitar os temíveis furacões que ocorrem no Atlântico todos os anos, entre os meses de junho e novembro. Comecei a preparar essa viagem em meados do mês de março de 1983, e zarpamos do Rio de Janeiro no dia 6 de julho, já dentro do período dos furacões. As estratégias para se traçar uma rota oceânica sempre vai depender de vários fatores, como ventos, correntes marítimas e da época do ano. Se fosse entre dezembro e maio, estaríamos fora da época dos furacões, e para ir em direção à Europa poderíamos ter navegado pela costa brasileira até Fernando de Noronha e depois seguir em direção ao Caribe com a ajuda dos ventos alísios e dali aproveitar a corrente do Golfo para ir até o arquipélago dos Açores e finalmente entrar no mar Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar. Mas infelizmente tínhamos que fazer essa viagem na época dos furacões. Por isso tivemos que alterar drasticamente a rota de navegação, velejando sempre com ventos contrários, tanto pela costa brasileira como nas costas africanas do Senegal, Mauritânia e Marrocos. Assim, quando subimos a costa brasileira do Rio até Fernando de Noronha, resolvi atravessar diretamente para Dakar, ficando longe do Caribe, onde essas tempestades tropicais já estariam muito mais formadas e destrutivas. Depois de Dakar continuamos contra os ventos e as ondas até chegar nas Ilhas Canárias, onde tivemos que fazer uma escala técnica para reparar o motor, o mastro e velas que haviam sido danificados durante um tornado que nos atingiu. Em seguida continuamos um pouco mais no rumo norte até a Ilha da Madeira antes de chegarmos ao Estreito de Gibraltar. Enfrentamos 2 grandes tempestades ao longo desse caminho. A primeira foi próxima do arquipélago de Cabo Verde, lá onde nascem os tornados, que vão ganhando força e velocidade à medida que cruzam o Oceano Atlântico para o oeste até se transformarem nos monstruosos furacões que destroem parte do Caribe e o sul dos Estados Unidos todos os anos. Nossa segunda grande tempestade foi na entrada do Mar Mediterrâneo, no Estreito de Gibraltar quando já estávamos prestes a sair do Oceano Atlântico. Essa tempestade de levante na boca do Mediterrâneo foi fortíssima, com ventos de mais de 120 km por hora e ondas de mais de 10 metros de altura. Durou cerca de uma semana, o que obrigou as autoridades de Gibraltar a proibirem o tráfego de qualquer tipo de embarcação de cruzar pelo estreito, incluindo até os navios de grande porte. Após um dia inteiro tentando sobreviver naquele mar encapelado, conseguimos nos abrigar no porto de Cádiz, na Espanha. A escolha pela rota africana, mais segura em relação aos furacões, em detrimento da rota do Caribe, salvou nossas vidas, pois naquele ano 2 grandes furacões destruíram e mataram dezenas de pessoas nos Estados Unidos e no Caribe. Com certeza foi uma boa escolha, apesar da navegação ter sido muito desconfortável, pois tivemos que lutar constantemente contra os ventos e as ondas contrárias durante 80 dias até chegarmos na Espanha. Outro grande inconveniente nessa rota escolhida foi não poder contar com portos de apoio, praticamente inexistentes nas costas africanas, ao contrário do Caribe onde poderíamos dispor de centenas de marinas com possibilidades de reabastecimento de água potável, alimentação e combustível. Na vida em geral somos obrigados a fazer escolhas entre nossos sonhos e medos. Mas como dizem os marinheiros, não atravessa oceanos quem teme perder a costa de vista. Esta grande aventura, do Rio de Janeiro até a Grécia a bordo de um veleiro, será narrada em várias etapas, iniciando pelos 4 longos meses de preparação da embarcação no Rio de Janeiro, e depois nos capítulos seguintes onde falaremos de todos os locais pitorescos por onde passamos no Atlântico e dentro do Mediterrâneo. Até chegarmos à Grécia, passamos por locais maravilhosos como as ilhas de Fernando de Noronha no Brasil, as Baleares na Espanha, a Córcega na França, as ilhas italianas da Sardenha, Sicília, Capri e Stromboli próximo a Nápoles, e ainda as Ilhas Sirenusas que foram descritas por Homero como sendo o local onde Ulisses se encontrou com as sereias, em seu livro Odisseia. E finalmente lá no fundo do Mediterrâneo mergulhamos na antiga cultura grega, visitando as ilhas famosas do Mar Jônico que também foram palco para Homero descrever Ilíada. Por lá visitamos as ilhas de Corfu, Paxos, Cefalônia, a Escórpion do milionário Onassis e a ilha de Ítaca cujo rei era Ulisses, um dos maiores heróis da Guerra de Troia. Em 1983, esse lindo veleiro que nos levou a essa enorme aventura já desfilava por oceanos e mares há 47 anos, com a elegância e o carisma de suas linhas clássicas, provocando olhares de admiração por todos os lugares por onde passava.
Havia sido construído nos Estados Unidos em 1936, e era feito totalmente em madeira e concebido para correr regatas. Chegou ao Brasil com o nome de Singoala, no ano de 1956 e foi campeão durante uma regata entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro em 1963. O termo Singoala, que muitos identificam como sem igual, parece ter surgido do título de uma obra da literatura sueca, ligado à cultura cigana, do autor Victor Rydberg. Em 1949 essa novela foi adaptada para o cinema, resultando no filme sueco-francês Singoala. E finalmente o termo Singoala também se tornou um design de veleiro fabricado na Suécia. Em 1964 Singoala passou a se chamar Angélique e recebeu a bordo a famosa atriz francesa Brigitte Bardot, quando visitava o Brasil, lá na região de Búzios próximo ao Rio de Janeiro. Em 1983 o veleiro já havia mudado de nome mais uma vez, quando foi comprado por um casal de suecos residentes no Brasil, Janer e Annie Ragner, e passou a se chamar Anerag. Nosso lindo veleiro possuía as seguintes dimensões: 16 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e um mastro com cerca de 20 metros de altura. Pesava 17 toneladas e podia contar com uma área vélica máxima de 150 metros quadrados. Seu motor auxiliar era da marca Mercedes, com 80 cavalos de potência. A autonomia do combustível permitia 30 horas de motor ligado, podendo percorrer 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros. Mas geralmente o motor só é usado como auxílio durante as entradas e saídas de portos, ou por curtos períodos de tempo, para recarregar as baterias, vencer alguns trechos de calmaria ou em casos de emergências. A velocidade máxima da embarcação girava em torno dos 15 nós ou cerca de 30 km por hora. O convés ficava a apenas 80 centímetros do nível do mar, permitindo que as ondas pudessem atingir facilmente os tripulantes que estivessem fora da cabine. Em dias de mar agitado tínhamos que nos proteger com cintos de segurança, para não sermos lançados ao mar pelas ondas, principalmente durante a noite. Os atuais proprietários do Anerag, Joaquim e Sônia Cardigos, eram empresários, do ramo de clínicas de estética e emagrecimento no Rio de Janeiro. Joaquim é português e sua esposa Sônia era de origem alemã. Eles também possuem uma residência de férias em Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, onde nos esperavam para seguir conosco para a Grécia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe um like, um comentário, compartilhe e não deixe de assistir ao próximo vídeo, quando falaremos a respeito de como se forma uma tripulação para cruzar o Atlântico a bordo de um veleiro.